Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Contemporânea. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. Pois é, um canal dedicado à evangelização e à formação permanente, né? A formação cristã, né? A catequese permanente. Irmãos e irmãs, como foi bom a nossa caminhada pela história da igreja, né? Esse vídeo, ele é o primeiro vídeo, né, dessa última parte da história da igreja, que é a idade contemporânea. Pois é, irmãos e irmãs, vamos antes de entrar, né, no assunto da idade contemporânea, vamos fazer uma pequena recordação do que vimos lá na parte antes, né, anterior, que é a Idade Moderna. Vamos fazer assim uma olhada geral, né? A gente viu que eu dividi a Idade Moderna em começo, meio e fim. O começo foi a idade, foi do século XV e XVI, né? As grandes navegações, as crises da igreja, né? Os escândalos que levaram à reforma protestante e tudo mais, a contra-reforma, os jesuítas, né? Então, depois a segunda parte da Idade Moderna, né? Que foi os séculos 17 e 18, a gente viu, né, o desenvolvimento do iluminismo, o jainismo, né, a Revolução Francesa. Quer dizer, a burguesia começa, né, a dominar a Europa, né? A burguesia quer mais poder, mais destaque, e o pensamento científico começa a dar mais força nessa época. Então, o modernismo que existe até hoje começa a surgir na Europa, né? E a igreja se assusta com tudo isso e ela critica tudo e a todos e se fecha, né? Se autoprotege. Aí vemos a parte final, que é o século XIX. Aí tem a Revolução Industrial, né? Aí a burguesia assume o poder na sociedade, tem os patrões com as suas fábricas, e o povo pobre passa a trabalhar nas fábricas, os proletariados, e aí começa a surgir os problemas sociais da época, né? E a igreja começa a se incomodar com isso, começa a enxergar, olhar para o lado do pobre sofredor. Então, esse caminho é que vai ser o caminho de abertura da igreja para a sociedade, né? Aí, quando acontece a unificação da Itália, a igreja perde as suas terras pontifícias, só fica só o Estado do Vaticano, e aí a igreja para de ficar apoiando os governantes, começa a haver a emancipação da igreja do poder público, né? Então, começa a se separar a política da religião, mas a igreja começa a ver o lado, né, começa a questionar os problemas sociais que começam a surgir. E a gente viu também os santos da Idade Moderna, né? Então, irmãos e irmãs, quanta coisa aconteceu na Idade Moderna. Foi uma fase assim muito tumultuada, né? Aquele mundo medieval tinha acabado e aí surgiu um mundo novo, moderno, né? Que
que valoriza o conhecimento científico, e a igreja não estava preparada para isso. Ela se fechou, mas ela, depois, no finalzinho do século XIX, ela começa a olhar para essa realidade a partir do Papa Leão XIII, né? Quando ele escreve uma encíclica falando da questão social, né? Questão dos pobres que trabalhavam nas fábricas, né? Então, esse foi o século, a Idade Moderna, que, que onde existem as bases da nossa sociedade hoje, né? Então, esse vídeo, que é o vídeo de introdução à Idade Contemporânea, nós vamos ver a linha do tempo, vamos ver os livros que vamos usar nessa caminhada durante o mês de julho, tá bom? Esse vídeo está sendo gravado em junho, mas vai aparecer em julho, né? Então, durante o mês de julho, vai ter os vídeos falando sobre a Idade Contemporânea, que é a última fase. Aí o nosso estudo da história da igreja termina, né? E é tão bom, né? Deus me ajude a terminar essa caminhada que eu comecei na graça de Deus, que o Espírito Santo me ajude. E que as pessoas também tenham interesse de assistir os vídeos, né? Eu, fazendo assim uma olhada assim na maioria dos vídeos da Idade Moderna, graças a Deus, teve vídeos lá que teve uma audiência muito boa. E agradeço a Jesus, ao Espírito Santo, que tocou no coração das pessoas para assistir, e também a vocês que estão assistindo. Muito obrigado, tá? Vocês estão valorizando o trabalho de evangelização que eu estou fazendo junto com vocês, tá bom? E espero que vocês gostem, né? Da Idade Contemporânea, que é a nossa época. Agora vamos falar do passado recente e da nossa época, tá bom? Então vamos agora ver a linha do tempo, nas duas linhas do tempo, né? A geral e a contemporânea, e vamos ver os livros da igreja que vamos usar, né, durante esse estudo, e também vamos ver os fatos históricos do século XX, né? Porque é a primeira parte do nosso estudo. Porque a história da igreja, como eu sempre falei, ela acompanha a história da civilização ocidental, não é separada, né? A Igreja Católica não é uma coisa que fica nas nuvens, não, ela faz parte da sociedade. Então vamos ver os fatos históricos do século XX, tá bom, gente? E eu peço, por favor, não perde nenhum vídeo, tá bom? Vamos acompanhando o canal e tem muita coisa boa para mim dividir com vocês, vindo dos livros, tá legal? Para a gente conhecer ou recordar, se você já sabe, tá bom? Então vamos agora para a segunda parte da linha do tempo. Então, irmãos e irmãs, a gente pode ver, né, a linha do tempo geral. A gente viu o caminho que nós caminhamos juntos. E se você por acaso perdeu algum vídeo, não assistiu algum vídeo aí de alguma época aí passada, não tem importância. Tem as planícies, tá? De cada época que está descrita nessa linha do tempo lá no nosso canal. Tá? Na parte de história da igreja, a história da igreja na Idade Antiga, a história da igreja na Idade Média, a história da igreja na Idade Moderna. Tá bom, gente? Então, vamos ver lá, né? A história da nossa igreja católica, da igreja de Cristo. Começou no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Aí teve a era apostólica, depois teve a era dos mártires, aí depois teve o período pós perseguição, né? Depois de Constantino, tem a era dos concílios. Tudo isso a gente viu na Idade Antiga, né, gente? Bacana. Aí com o fim do Império Romano, século V, aí começou a Idade Média, que é aquela parte verde, né? Idade Média, que foi até o século XV. Aí a gente viu a igreja evangelizando e criando, ajudando a criar a sociedade medieval, né? Os primeiros reinos cristãos e toda aquela confusão que foi a Idade Média, né? Depois entramos do século XV em diante até o século XIX, a Idade Moderna, que já foi recordada no vídeo de hoje, né? Então
Então, passamos pela Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. E agora vamos entrar na Idade Contemporânea. Então, vamos ver aqui como é que eu dividi o nosso estudo, a nossa recordação desse passado recente da nossa história, da igreja, e do nosso hoje, da nossa época que estamos vivendo, tá bom? Vamos ver agora essa segunda parte da linha do tempo da idade contemporânea. Nessa última parte da linha do tempo, a linha do tempo da idade contemporânea, eu dividi o nosso estudo, a nossa viagem, em duas partes. O século XX e o século XXI que estamos vivendo hoje. Então, o século XX vai do ano de 1900, 1901 até 2000, 2001, tá? Então, esse período do século XX, a gente vai ver os fatos históricos hoje e vamos também começar por esse caminho aí, tá? Ver os fatos da igreja referentes a essa época. Destaque é o Concílio Vaticano II, tá bom? Que deu o jeito de ser da igreja hoje, tá? E que foi muito revolucionário e muito importante para a história da igreja, tá? Depois, a segunda parte, que é o século XXI, aí já é mais falando da nossa atualidade. Então, eu vou falar quando a gente chegar lá, a gente vai falar dos fatos históricos que estamos vivendo nesse início de século e também vamos falar do Papa Francisco, da missão dele, tá bom? Então, agora eu vou apresentar para vocês os livros que vou desenvolver durante esse período, tá bom? A gente vai começar no século XX, falando do livro do Catequista, Fé, Vida e Comunidade. A gente vai começar por esse livro, tá? Os primeiros temas, né? Depois vamos entrar no Cristianismo 2000 anos de caminhada, né? Tem muita coisa boa aqui falando também do século XX. E o século XXI, nós vamos ver a revista Caminhando, né? De março de 2023. Francisco, 10 anos juntos, tá vendo? Então aqui vai resumir toda a caminhada da igreja, a parte mais importante, né? Do século XXI, a igreja na atualidade. Então, o Papa Francisco é a figura central desse tempo agora do hoje da igreja. Tá bom, gente? Então, agora vamos ver os fatos históricos do século XX, que é a primeira parte da linha do tempo. Então, irmãos e irmãs, esse aí é o cartaz histórico, né? Divisão da história da literatura brasileira, José Nicola, né, que a gente usou muito durante o nosso estudo, né? Então a gente vê aqui a parte da idade do século XX, que vai de 1902 até mais ou menos 1973, tá? A gente vê que no século XX tem o período da pré-guerra, da Primeira Guerra Mundial, a partilha da África, Freud e a psicanálise, a Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1918, a Revolução Russa de 1917, e tem a parte, né, artística, né, vanguardas artísticas, futurismo, cubismo, daísmo, expressionismo, já é a parte artística, né? Aí, em 1922, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, o surgimento do fascismo, nazismo, a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, né, a bomba atômica que explodiu em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, aí o fim da guerra. Aí depois vem o período pós-guerra, né, que é o surgimento das Nações Unidas em 1945, que é um parlamento onde é tratado os assuntos mundiais, né? Para que evitasse conflitos mundiais assim, né? Foi uma coisa boa a princípio, né? Muito boa. Pena que ela não é muito levada a sério
pelos governantes hoje em dia, por alguns governantes, né? A Segunda Guerra, a Guerra Fria, porque aí surgiu os dois blocos que disputam o poder no mundo, né? O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, que é liderado pela antiga União Soviética. Então, as duas superpotências querem disputar o poder no mundo, né? Ideologias diferentes, né? Então, aí temos a descolonização da Ásia e da África, surgiu nesse período. A Revolução Chinesa de 1949, aí ela passou a ser comunista, né? A Revolução Cubana em 1959, né? Aí Cuba é o único país da América Latina que é socialista, né? Tem a Guerra do Vietnã de 1961 a 1973 e a corrida espacial, né? Que continua até os dias de hoje. Então é isso. Esse foi um olhar rápido, né, do que aconteceu, os fatos históricos, né, do século XX. E a igreja, ela acompanha, vamos ver qual foi o proceder da igreja durante esse período, desse século XX. Tá? Então vai ser o tema dos próximos vídeos, nesse começo de caminhada aí da era contemporânea. Tá bom, gente? No Brasil, no século XX, depois, durante a Guerra Fria, existia a ditadura militar, né? Vamos ver como é que a igreja vai reagir diante da ditadura dominante, né? No Brasil, né? Tudo isso a gente vai ver, tá? E aí eu conto com a audiência de vocês. Acompanhe o canal, gente, porque tem muita coisa boa para a gente ver, para a gente recordar, para a gente conhecer, para quem não sabe. E quanto mais a gente conhece a caminhada da igreja, mais damos valor, mais a gente entende o jeito dela ser hoje. Tá bom, gente? Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, que vamos falar sobre a ação católica. Tá bom? Então, muito obrigado. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.